disciplinando o tempo para Deus. Nós vamos trabalhar em cima disso aí. E o nosso versículo básico do texto é esse aqui, ó. Leia lá em voz alta. Como é que está escrito ali? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O nosso versículo chave é esse. Vamos lá de novo. O nosso versículo, o nosso tema é esse aí, ó. Disciplinando o tempo para Deus. O nosso texto base é esse aqui. Pode passar. Ah, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa esse remir o tempo? Vamos descobrir daqui a pouco. Daqui a pouquinho vamos descobrir o que significa esse texto aí. Remir o tempo, porque os dias são maus. Agora vou fazer uma perguntinha aqui curiosa. Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás aproximadamente. Lá o apóstolo São Paulo, inspirado, estava dizendo que os dias já eram maus. Eu pergunto para você, 2000 anos depois, quem está com os dias? Quem está com os dias com mais males? Nós ou Paulo? Nós ou Paulo, meu irmão? Jesus falou que a iniquidade, ela ia o quê? Multiplicar. E por causa disso, o amor de quase todos se esfriaria. Então, qual é o período mais mau? De Paulo ou nosso? O nosso. Então, se ele já estava alertando o povo daquela igreja para remir o tempo que os dias eram maus, e nós? Por isso que Paulo, ele fala lá em Coríntios, aquele que está em pé, olhe, não caia. A palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para nós. Cada um de nós precisamos cuidar da nossa vida para não cair. Precisamos remir o tempo, que você vai entender isso. Mas como o tema é disciplinando o tempo para Deus, vamos embora. Vamos lá para o próximo slide. Olha o que diz aí, ó. O que é ser disciplinado na prática? Disciplina é fazer o que precisa ser feito. Vou concentrar na palavra disciplina, depois nós vamos para a palavra remir, e enfim. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem o quê? Sem vontade. Manter o compromisso, mesmo o quê? Cansado. Agir independente do sentimento. Você quer um exemplo? Para todos nós aqui não existe esse negócio, a não ser criança, né? Criança pode ter isso, mas para todos nós aqui não tem esse negócio. Hoje eu não estou sentindo de trabalhar. Existe isso, irmão? Hoje eu não estou sentindo de trabalhar. A não ser as irmãs que são aposentadas, né? As irmãs que são aposentadas, minha mãe está ali. Hoje eu não estou sentindo de trabalhar. Existe isso, irmão? Hoje eu não estou sentindo de trabalhar. Você vai na marra, você vai na força, você vai com sol, você vai com chuva, você dá um jeito. Você tem que ir. Se você não for, você não vai ter condições de viver. Então você tem que ir. Então não é mover por sentimento. Então disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Manter o compromisso, mesmo que cansado. Agir independente do sentimento. Então vamos lá. Disciplina é mais mental que emocional. Ela está mais no campo mental, das decisões aqui que nós tomamos aqui, do que aqui. Lembra do tema? Disciplinando o tempo para quem, meus irmãos? Para Deus. Vamos continuar. Pode passar. Disciplina não é sentimento. Disciplina é treinamento. É repetição diária. No começo é difícil. Depois vira hábito. E por fim faz parte de quem você é. Então o que é disciplina? Já que não é sentimento, o que é disciplina? É treinamento. É repetição diária. No começo é difícil realmente. Depois vira hábito. E por fim faz parte de quem você é. Então uma pessoa que é disciplinada, ele vai repetindo, mesmo às vezes ele não estando com vontade, ou ele estando cansado, ou etc. Ele vai repetindo, aí vira um hábito. Aquilo fica robotizado, fica fixo. É por isso que hoje você tem facilidade para você dirigir, você tem facilidade na sua profissão que você exerce. A pessoa que corta cabelo tem habilidade na mão para cortar. Por quê? O hábito ganhou habilidade por repetição. Então disciplina é treinamento, meu irmão. Voltando de novo o tema para você não esquecer do tema. Disciplinando o tempo para Deus.
embora, pode passar o próximo. Disciplina na vida espiritual é buscar a Deus, mesmo sem o quê? Vontade. É ter tempo fixo para Deus quantos dias? Todos os dias. É criar hábitos espirituais iguais aos hábitos materiais. Você não tem horário para você comer? Você não tem horário para você tomar café, para você almoçar, para você jantar? Você não tem horário para você trabalhar? Você não tem horário para você dormir, para você acordar? Você não tem os horários, você não tem os seus hábitos? Não tem? Pois é. Disciplina na vida espiritual, ou disciplinar o tempo para Deus, é buscar Deus mesmo sem vontade. É ter tempo fixo para Deus todos os dias. Você precisa abrir a sua agenda lá e falar assim: esse espaço de tempo aqui vai ser para mim e o Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, nós vamos ter intimidade com qualquer outra coisa, mesmo com Deus. Você vai ter intimidade com qualquer outra coisa, menos com Deus, porque você não tem tempo para Deus. Você não separa tempo para Deus. Agora, uma pergunta: por que separamos tempo para trabalhar? Por que separamos tempo para comer? Por que separamos tempo para dormir? Por que separamos tempo para lazer? E por que muitas vezes não separamos tempo para Deus? E eu não estou falando de tempo esporádico, não, uma vez ou outra, não. É todo dia, está escrito ali, ó. Disciplina espiritual é termos tempo fixo para Deus todos os dias. Você não tem que esperar só o dia do culto, não. O dia do culto é mais um complemento para você. Você já tem que fazer lá na sua casa o seu altar de oração, o seu altar de adoração, o seu altar de busca, o seu altar de intimidade com Deus, através da palavra. Repetindo, se você, eu, nós não tirarmos tempo para Deus, teremos intimidade com qualquer outra coisa, menos com Deus. Teremos uma vida espiritual superficial e seremos apenas religiosos, que têm algumas práticas religiosas. Não tem como progredir em nada nessa vida sem dedicação, meus irmãos. Em nada. Você pega esses cantores aí, a pessoa canta muito, tem habilidade na voz, tem várias técnicas vocais. Você acha que ele não ensaia? Irmão, esse pessoal ensaia horas e horas e horas, são extremamente dedicados. Aí você vê lá a pessoa cantando, né? Com aquela facilidade, com aquela habilidade. Aí você pensa que ele não pagou o preço antes. Não, ele pagou o preço antes, para ele chegar naquele nível ali. Teve dedicação, teve ensaio e repetição, e muitas vezes. Vocês sabiam, só para sair um pouco e voltar, vocês sabiam que Michael Jackson, ele era tão perfeccionista, detalhista, na questão de música, na questão de ensaio, que essa era uma das sobrecargas que ele tinha mentalmente e emocionalmente. Você sabia que Michael Jackson, o remédio que ele tomava para dormir era anestésico? Alguém sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Anestésico, não é esses remedinhos psiquiátricos aí não. Não é produtinha não. Ele tomava anestésico. Quando você vai fazer cirurgia, você não... Quem já tomou anestésico? Eu já tomei. Eu tomava, daqui a pouco você paga. Porque ele tomava. Porque havia uma sobrecarga, hipercarga mental nele. Em vários aspectos, em várias áreas. E uma delas era essa. Inclusive, antecedendo a morte dele, ele estava em ensaios exaustivos para a turnê que ele iria começar. Então, eu estou só comentando para você ver que as pessoas aí, para o mundo, para as coisas do mundo, são extremamente dedicados. E aí a gente quer ter intimidade com Deus, quer ter comunhão com Deus, sabe? Quer ter a presença de Deus, e a gente não separa tempo diário para Deus. A gente não separa, a gente não disciplina o nosso tempo para Deus. A gente disciplina tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquilo outro, tempo para aquilo outro. Daqui a pouco passa as 24 horas e Deus não entrou no seu dia. E Deus está mandando falar conosco aqui hoje. Primeiro falou comigo. Ele falou porque essa pregação aqui primeiro veio para mim. Estou falando sério. Disciplinar, organizar os estudos, orações, jejuns, cultos na igreja. Disciplinar o tempo. 3
disciplinado. Ser disciplinado não é ser o quê? Perfeito. É ser o quê, meus irmãos? Constante. Disciplina é viver por quê? Por decisão e não por emoção. Hoje eu vou no culto que tem uma festa, hoje eu vou no culto porque tem aquele cantor que canta muito, aquela cantora que canta muito, aquele pregador que prega muito. Isso é emoção. Você está vindo por emoção. Então como é que tem merecer? Hoje eu vou no culto, eu vou adorar o Senhor, eu vou glorificar o Senhor, eu vou ouvir a palavra de Deus, independente de quem estiver pregando aqui, independente. O Espírito Santo vai falar aqui nessa igreja, através da boca do irmão mais simples, mais humilde que tiver aqui, que ele tiver o microfone na mão, o Espírito Santo vai falar com a igreja. Isso vai acontecer domingo, vai acontecer segunda, vai acontecer quarta, vai acontecer sexta, vai acontecer todo culto, não é só na festa, ou no culto especial, não. É todo culto. Então, disciplina é ser constante. Lembrando o tema da mensagem. Discipline o seu tempo para Deus. É você, não sou eu não, viu? Eu tenho que disciplinar o meu tempo, você disciplina o seu. E eu não vou lá na sua casa, bater no relógio e falar assim, está na hora de você orar. Ó, está na hora de você ler a Bíblia. Ó, está na hora de você arrumar para você ir para a igreja. Eu não vou não. Eu vou fazer isso comigo. Agora, o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui. O Espírito Santo ministrou no meu coração, eu estou compartilhando com vocês. O que é ser disciplinado? E o Espírito Santo está falando, discipline o seu tempo para Deus. Porque os dias são o quê? Maus. Os dias são maus. Irmãos, nós temos visto na igreja de uma forma geral, pastores caindo, obreiros caindo, membros caindo. Nós temos visto inúmeras loucuras, pessoas que estavam no nosso meio e agora estão cometendo loucuras, pessoas que estavam no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, estou falando somente aqui na igreja Betel, estou falando na fé cristã evangélica. Na fé cristã, estavam no nosso meio e agora não estão. Nós temos pessoas que estavam no nosso meio que agora é macumbeiro, é feiticeiro, é satanista. Quando uma pessoa que pregava, que orava, que fazia isso, que fazia aquilo outro, teve essa virada de chave, teve esse extremo, saiu e foi para o extremo. Por quê? Porque não cuidou da vida espiritual. Achou que o diabo não existe. Achou que o diabo está brincando. E o inimigo não está brincando. E quanto mais Deus ele abençoa você, quanto mais Deus ele livra você, quanto mais Deus ele cerca você, mais ódio o diabo vai ter de você. E ele vai ficando ali, ó, vai ficando cavando com as unhas, esperando uma brecha, e esperando você se enfraquecer, jogando setas na sua mente, no seu coração, justamente para que você abra a brecha, ele entre e venha bagunçar a sua vida. E ele tem feito isso na vida de pastores, missionários, missionárias, obreiros, membros, muitas pessoas. Eu acho que eu nem preciso ficar citando aqui as mazelas que o inimigo tem feito no meio da igreja de forma geral. Mas por que eu estou citando? Tem que ficar como exemplo. Quando eu vejo uma notícia que alguém caiu, eu falo, meu Deus, eu tenho que vigiar, porque o bicho não está brincando. Casais que eram unidos, agora estão separados e cada um odiando o outro. Mulheres crentes, largaram seus maridos, tornaram-se lésbicas. Homens crentes, largaram suas esposas, viraram homossexual. Vários casos assim. Não é um, não é dois, não é vários. Como é que é essa virada mental? Será que foi assim, da noite para o dia? Será que no dia 1 estava crente, no dia 2 já estava dizendo? Não, é um processo. É um processo. E você disciplina o seu tempo para as questões terrenas, porque é prioridade. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não come. Se você não tiver dinheiro, você não paga as suas contas. Então é prioridade trabalhar. Tem que trabalhar para ter dinheiro, que é outra prioridade. Mas se nós não separarmos das 24 horas do dia um tempo para Deus, a gente não separa hoje, não separa amanhã, não separa depois. E aí, do mesmo jeito que você pode criar um hábito, separando um tempo para Deus, você cria um hábito de não ter tempo para Deus.
Quem está entendendo o raciocínio? Irmão, isso aqui é igual mais um é 2, 2 mais 2 é 4. Você não entender isso, meu Deus do céu, você não entender. Agora vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Pode passar mais um. Remir. O que está escrito lá, meus irmãos? Resgatar, recuperar algo que foi perdido ou está sendo desperdiçado. Então, no contexto espiritual, remir o tempo, porque os dias são maus, é o seguinte: resgate o tempo para Deus, separe um espaço para Deus, recupere um espaço para Deus. Você está desperdiçando tempo que poderia ser ocupado com Deus. Eu não estou aqui pregando de forma nenhuma que você tem que acordar de manhã e você tem que ler a Bíblia o dia todo, orar o dia todo, e que você tem que estar na igreja o dia todo. Não estou falando nada disso. Mas dentro do tempo que você tem para a sua vida, separe um tempo para Deus todos os dias. Crie o hábito desse tempo para Deus, porque o Senhor, Ele quer ter intimidade com você. Você pode glorificar a Deus por isso. O Senhor quer falar com você, meu irmão. O Senhor quer falar com você, minha irmã. Remir o tempo significa aproveitar o tempo e buscar a Deus, porque os dias são maus. Há 2000 anos atrás, agora está pior. Agora está pior. Não vacile, meu irmão. Não vacile, minha irmã. Pastor, não tem muito hábito de orar. Dobra o joelho, ou senta lá no sofá da sua casa e fica lá em silêncio ligado com Deus. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Oração é hábito. Oração é hábito. Você vai construindo o hábito de orar. Mesma coisa a Bíblia. Mesma coisa vir para a igreja. Aí aquilo fixa em você e você não consegue ficar sem fazer aquilo mais. Quando esse comportamento fica robotizado. Você separa um tempo para estudar, você separa um tempo para orar, você separa um tempo para adorar, você separa tempo para jejuar. É você que tem que fazer isso. É o que está aqui, as instruções do Espírito Santo para aquela igreja de Éfeso que servem para nós, porque os dias são maus. E olha o que significa os dias serem maus. Vai passar. Os dias são maus porque há distração. Aonde, meus irmãos? Em todo lugar. Em todo lugar existe distração, existem itens que vão tirar você do foco de Deus. O pecado é normalizado, o pecado está normalizado hoje. Nós temos uma sociedade que está ao contrário. O que é certo agora está errado, o que é errado está certo. É o que está acontecendo na nossa sociedade. O pecado está normalizado. O tempo para Deus é facilmente perdido. Se você não vigiar nas 24 horas do dia, você não ora, você não estuda a Bíblia, você não adora a Deus, você não tira tempo para Deus, você vai se ocupar com outras coisas. Tudo compete pela sua atenção. Hoje é Instagram, é Facebook, é YouTube, é a televisão, é o lazer. Hoje é uma enxurrada de informações, é uma enxurrada de vídeos que vem sobre nós. Então hoje nós temos muitos itens para nos entreter, para nos distrair, e com isso nós estamos perdendo o hábito de relacionar com Deus, pela oração, pela palavra, pelo culto, pelo jejum, pela busca. E aí você vai levando uma vida morna diante do Senhor. E aí, como não está acontecendo nada, o diabo não está te dando uma pancada em você para você acordar, não está acontecendo, o Senhor está te cercando, está te protegendo, alguém está orando por você, está intercedendo por você, então o Senhor está te cercando, o bicho ainda não pegou você, aí você vai levando a sua vida daquele jeito. Porque tem gente que ele só acorda assim, não, ele toma uma pancada do Satanás e ele vai e acorda. Ô meu Deus do céu, agora eu tenho que buscar. Agora eu tenho que buscar. Aí ele começa a buscar. Aí ele vai buscar mesmo. Mas enquanto não está acontecendo nada de sério, nada assim, sabe, de mais sério, ele está ali levando a vida espiritual, né, na mornidão, tranquilo. E o inimigo fala, é isso mesmo que eu quero você assim, e eu quero você assim para pior. Eu quero você assim para pior. Eu não quero ver você pegando fogo do Espírito Santo. Eu não quero ver você cheio. Eu não quero ver você fervoroso. Eu não quero ver você dedicado. Eu não quero ver você. Você está cansado. Você está cansada. Você tem contas a pagar. Você tem essa tristeza. Você tem esse... Ele vai bombardear a tua mente.
Meu irmão, discipline o tempo para Deus. Quem vai disciplinar o tempo para Deus, levanta a tua mão. Quem vai disciplinar o tempo para Deus? Então agora é o momento de você disciplinar o tempo. Adore o Senhor, aplauda o Senhor e glorifique a Ele aqui nessa noite. Amém? Disciplina o tempo. É você. Eu todo domingo eu chamo o povo para vir para a oração. Por que você não vem? Por quê? Ah, pastor, dia de semana, ok, você trabalha, né? Daí domingo, estou muito cansado. Vai dando ouvido à sua carne para você ver. Vai dando ouvido. Você não disciplina o tempo para trabalhar, para estudar, para ir para o médico? Por exemplo, se você tem uma consulta às 3 horas, quando eu tenho consulta aqui às 3 horas, eu chego às 2 horas. Eu chego 2 horas, estou falando sério. Ou, quer dizer, 1 hora antes, 40 minutos antes, 30 minutos antes, eu chego. Por que a gente disciplina o nosso tempo para trabalho, para curso, para pagamentos, para médico, e o nosso tempo para Deus a gente leva de qualquer jeito? Por quê? Está errado isso, meu irmão. Está errado, minha irmã. Você pode sim vir nas orações buscar o Senhor. Você pode. Olha, a nossa irmã Maria saiu lá do Cidade Jardim, no Tavó, lá do Cidade Jardim. Quem conhece onde é que é o Cidade Jardim? Levanta sua mão. É, a irmã Isabel, lá do Vila Isa. Olha para você ver. Idosas. Era 6h30, estava abrindo a igreja, já estavam ali já. Então, para ela chegar esse horário, saíram mais cedo. Por que essas idosas podem fazer isso e você não pode fazer? Ah, mas essas idosas não trabalham, mas ela trabalhou demais. Estão cansadas. Inclusive, o Espírito Santo mandou falar com a irmã Maria. O Senhor, na hora que estava aqui o louvor, e uma pedra sobre a tua cabeça, você segurava a pedra, e o Senhor falava, deixa que eu seguro. E a irmã dizendo, eu seguro. Deixa o Senhor segurar suas cargas, entrega para Ele, confie nele, alivia sua mente, alivia sua alma, pois você está na presença do Senhor. Entregue e não busque de volta aquilo que está no nosso controle. A gente faz. Quando perde o controle, meus irmãos, quem é que pode fazer? Só Deus que pode fazer. Amém? Recebe aí a palavra contigo. Dá glória a Deus, aplauda ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? E para finalizar, último slide. Olha lá, lê em voz alta aí, vou beber uma água. Eu queria pregar essa mensagem que você disse, disciplinar as coisas da terra e ensinar a Deus. Isso aí é um outro tema que eu podia pregar. Porque o tema é disciplinando o tempo para Deus. Discipline o seu tempo para Deus. Irmão, vocês querem uma verdade? Vou falar uma verdade para vocês. E vocês podem entrar na internet aí que vocês vão achar isso. Vou falar uma verdade e pode entrar. Muitos ditos pastores não têm vida espiritual, eles têm vida ministerial. Eles têm vida ministerial, eles vêm e fazem o serviço, como se fosse um serviço profissional. Quer seja pregar, quer seja aconselhar, quer seja visitar, é vida ministerial. A vida espiritual do pastor está fraca. São vários. Tem pesquisa sobre isso. Vida espiritual é uma coisa, vida ministerial é outra coisa. Vida espiritual é o seu relacionamento com Deus. Vida ministerial é o seu serviço que você presta para a comunidade, para as pessoas. São coisas distintas. Aí tem muito pastor que entra em depressão, não aguenta a pressão, renuncia ao ministério, integra a igreja, cai. Por quê? Porque ele não tem vida espiritual, tem vida ministerial. Ele não tem intimidade com o Senhor. Ele está levando aqui como se fosse um trabalho, uma profissão. E são coisas distintas. Você ter vida espiritual, tem que gastar tempo na oração, tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus, tem que gastar tempo jejuando, tem que gastar tempo participando das reuniões de oração, tem que gastar tempo. Pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de consolo e eu estou sendo cobrado. Sim, meu irmão. Se nós, o Espírito Santo, não cobrar, não exercer uma cobrança sobre nós, o Espírito Santo, nós vamos acomodar. Porque o mundo já tem um monte de itens para acomodar você. Se o Espírito Santo, por que a Bíblia está dizendo lá? Está dizendo, acaso não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúme de vós? O que significa esse texto?
que o Espírito de Deus tem em cima de você. Ele não quer perder você para o mundo. Ele não quer perder você para o pecado. Ele não quer perder você para o diabo. Então ele vai lá e fica cobrando você. Se posicione, homem. Se posicione, mulher. Seja firme. Busque, clame, ore, jejue. Estude a palavra. Irmão, todo dia Deus fala comigo. Todo dia. Sabe por quê? Porque eu estudo a Bíblia. Todo dia Deus fala comigo. Todo dia Deus fala comigo. Eu estou criando o hábito. A primeira coisa que eu faço é ir para a Bíblia. Às vezes o meu cérebro, ele fica disperso e quer já ir para outras coisas. Eu falo, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu ler. E todo dia tem uma palavra que o Senhor fala comigo. Eu já não sei nem quanto tempo, não sei qual foi a última vez que Deus usou um profeta para falar comigo. Já tem muito tempo que eu não recebo uma revelação de Deus vinda por outra pessoa. Já tem bastante tempo. Mas eu sei de uma coisa: eu não estou ausente de ouvir a palavra do Senhor. Todo dia eu abro a Bíblia, eu estudo, medito, reflito e o Senhor fala comigo. Só aqui no meu bloquinho de nota, eu devo ter aqui, eu não estou falando isso aqui para engrandecer ou qualquer coisa, eu estou falando um efeito prático. Leu, estudou, Deus fala. Leu, estudou, Deus fala. Leu, estudou, Deus fala. Efeito prático. Eu devo ter aqui no meu bloquinho de nota umas 30 pregações que eu não preguei aqui ainda. Tudo de inspirações dessas leituras diárias que eu faço. Da mesma forma pode acontecer com você. E aí o Espírito Santo está falando comigo quando eu estou ali meditando na palavra. Mas se você não se esforçar para estudar a Bíblia, aí o teu cérebro ele vai criar esse hábito de não estudar a Bíblia. Aí quando você pensar em estudar a Bíblia, ele vai fazer uma defesa. Ah, não faz isso não, você vai forçar muito a sua mente. E você lê, não entende. E você vai ter que pesquisar. Você vai ter que buscar significado de palavra. Não, deixa para lá. Aí você deixa. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, discipline o seu tempo para Deus. Levanta a tua